Boa noite, queridos, graça e paz, aleluia. Todo domingo é uma bênção estarmos reunidos para adorar ao Senhor, para celebrar o nome dEle. Na verdade, todas as vezes que nos reunimos como igreja, seja para ministrar um curso, seja para um momento de café como foi o de ontem, seja para um momento como hoje de manhã, um treinamento ou a classe do discipulado do Identidade Batista, sempre é um momento extremamente prazeroso para nós como igreja, porque a palavra de Deus diz, Salmo de número 133, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É muito bom estarmos juntos, é nesse ambiente onde nós estamos reunidos que Deus derrama a vida e a bênção para sempre. Então, como não ter prazer em não nos reunir como igreja? É bom demais ser igreja, você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. E nós estamos aqui agora nesse momento para ouvir a palavra do Senhor, para poder entender, aprender um pouco mais daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. E eu quero ministrar uma palavra falando a respeito de propósito, finalidade, objetivos, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 36, um verso apenas. Eu quero ter esse verso como base daquilo que quero ministrar ao seu coração, ao meu coração, nessa noite, no nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Amém? Vamos ler mais uma vez. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, que significa morreu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Feche seus olhos mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome, Deus, por estarmos diante do Senhor. Louvamos ao Teu nome por podermos Te adorar, render graças ao Senhor e estarmos aqui nesse momento para receber uma porção da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa abrir o nosso entendimento, nosso coração, que a Tua palavra venha falar conosco nessa noite de forma poderosa, que ela possa edificar nossa fé, fortalecer o nosso espírito e nos ajudar a caminhar na direção daquilo que o Senhor tem proposto para nós, para o cumprimento do Teu propósito na nossa vida, em o nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Queridos, algo que a Bíblia deixa claro para nós é que Deus se move por propósitos. Deus se move através de propósitos. Tudo aquilo que Ele fez, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele irá fazer, tem como ponto de partida o que Deus estabeleceu no seu próprio coração, a partir da sua vontade, a partir dos seus propósitos para toda a terra. Salmo de número 33, verso de número 8 ao verso de número 11, deixa isso claro para nós. Salmo de número 33, verso 8 ao verso 11, diz a palavra de Deus: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dEle todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou, e tudo se fez, Ele ordenou, e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações, e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Claramente a Bíblia deixa muito evidente para nós que Deus se move através de propósitos, e da mesma maneira, Deus nos estabeleceu para viver de acordo com os seus propósitos. Provérbios de número 19, verso de número 21, diz que o coração do homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor para a nossa vida. Então Deus move todas as coisas na terra de acordo com o seu propósito, e Deus também move a nossa vida de acordo com o seu propósito. Entendendo isso, nós percebemos muitas vezes que não são poucas as pessoas que vivem fazendo muitas coisas, porém com a completa ausência de significado ou de sensação de relevância. São pessoas que trabalham, constroem, conquistam, mas não se sentem realizadas.
estão fazendo muitas coisas, mas não têm dentro de si o sentimento de realização, o sentimento de satisfação. Parece que estão deslocadas daquilo que deveriam estar fazendo, não encontram alegria, não encontram plenitude, e com isso, há uma grande possibilidade de que elas estejam fora dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida. Isso significa, queridos, que nós precisamos constantemente buscar em Deus um alinhamento espiritual para discernir qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo número 12, verso 2, sobre a renovação do nosso entendimento, para podermos experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, e não apenas saber qual é essa vontade, não apenas conhecer qual é esse propósito, mas poder estar alinhado com ele para cumpri-lo. Quantos podem dizer amém? Quando nós olhamos da perspectiva bíblica, nós vemos que Deus estabelece propósitos específicos para algumas pessoas, na maioria das vezes levantando essas pessoas para serem resposta a uma necessidade ou a um problema, como no caso de Esther, que juntamente com todo o povo judeu, estava condenado à morte por causa de um decreto do seu marido, Xerxes, que era o rei da Pérsia. E então a Bíblia diz que Mardoqueu, tio de Esther, diz para ela naquela ocasião: olha, Esther, se você ficar calada nesse momento, se você silenciar, se você não fizer nada, pode ter certeza que virá socorro de outra parte para o povo judeu, mas você e a sua casa, a sua família serão mortos. E ele então complementa: quem sabe não foi para este tempo, ou para uma ocasião como essa, que Deus te levantou para ser rainha. Havia um propósito para a vida de Esther, para aquele momento, naquele lugar, para aquelas pessoas. Ela era uma resposta de Deus para aquela situação. Da mesma maneira como Sansão, que havia um propósito para a sua vida de se tornar juiz e dar início à libertação do povo de Deus das mãos dos filisteus, ou como Jeremias, que foi estabelecido por Deus, vocacionado pelo Senhor para ser profeta às nações antes mesmo de estar no ventre da sua mãe, ou mesmo Jesus, que nasceu como o Cristo para cumprir o propósito de se tornar sacerdote, profeta e rei, e morreu como o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, para satisfazer a necessidade do justo juiz que é o Senhor, e nos trazer paz com Deus. Propósitos específicos para a vida de muitas pessoas. E quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, nós vemos um breve relato a respeito de Davi. O texto que nós lemos diz que Davi, tendo servido ao propósito do Senhor na sua geração, morreu, e então os seus ossos foram sepultados juntamente com seus antepassados. Davi, ele só descansou após ter cumprido tudo aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida, em especial, ser rei de Israel. Esse foi o propósito maior de Deus para Davi. Apesar de que quando olhamos para a vida de Davi, nós vemos vários cumprimentos de propósitos, mas o propósito maior de Deus para Davi era que ele se tornasse rei de Israel, e Davi só descansa, só morre depois de ter cumprido tudo aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. E é fato de que talvez alguns propósitos podem não parecer tão importantes quanto o de Davi, que era ser rei, mas todo o propósito de Deus, ele é importante, porque faz parte do plano de Deus como uma resposta para este tempo, para uma resposta para esta geração, para uma resposta para a vida de alguém, para uma resposta para um problema ou para uma necessidade. Todos os planos de Deus têm uma finalidade determinada. Quantos podem dizer amém? Por isso nós precisamos ter essa sensibilidade, esse alinhamento com Deus, para compreender quais são os propósitos dele para nós, para cada um de nós. Você não nasceu por acaso. Há um plano de Deus para a sua vida, há um propósito de Deus estabelecido para você.
E quem pode te revelar é o próprio Deus. Mas a partir de você estar sensível à voz dEle, sensível à sua palavra, discernindo as situações ao seu redor, tendo o coração aberto para poder ouvir a voz de Deus, e então se alinhar com o propósito que Ele tem para a sua vida. E uma vez que nós temos clareza do nosso propósito estabelecido, o que nós precisamos fazer para cumpri-lo? Porque quando nós temos um propósito, assim como Davi, nós não podemos descansar até tê-lo cumprido. Davi cumpriu o propósito, Esther cumpriu o propósito, Sansão cumpriu o propósito, Jeremias cumpriu o seu propósito, entre tantas outras pessoas que cumpriram o seu propósito. Então, primeiro ponto nessa noite, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, ou melhor dizendo, o propósito de Deus para as nossas vidas. Primeiro, não abra mão da sua identidade. Não abra mão da sua identidade. Saiba quem você é. E por que isso é importante? Porque todo cumprimento de propósito, ele está ligado diretamente à clareza da nossa identidade. Porque antes de fazer alguma coisa, nós precisamos ser. Antes de fazer, nós precisamos ser. E sem identidade, nós nos tornamos impossibilitados de realizar grandes coisas. E entenda isso. Uma das maiores crises que nós vivemos nos dias de hoje é justamente a crise de identidade. Crise de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Como indivíduo, como pessoa, como homem, como esposo, como pai, como cidadão, como cristão. Quem sou eu? E uma vez que eu perco a minha identidade, eu estou enfrentando um problema, porque eu não posso cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Já contei aqui para algumas pessoas do dia em que eu fui assaltado em Foz do Iguaçu, ano de 2005, se não me falha a memória. Roubaram todos os meus documentos, inclusive a minha identidade. 5 anos depois, a pessoa que furtou meus documentos estava usando a minha identidade, cometeu um crime na região de Foz do Iguaçu. Eu morava em Lucas do Rio Verde. Numa determinada viagem que eu estava fazendo, passando na Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, quando a mulher digitou o meu nome, já mandou chamar um agente da Polícia Federal, ele já me chamou para a delegacia dentro do aeroporto, e ali eu já fiquei. Tinha um mandado de prisão no meu nome, por causa do roubo da minha identidade. Até provar que se tratava de uma falsidade ideológica, fiquei 3 dias enjaulado. Diga misericórdia. Meu Deus do céu. Olha o que a perda de uma identidade pode causar. Na época, estava aqui em Lucas do Rio Verde, era secretário municipal de saúde, estava impossibilitado de fazer qualquer coisa, meu direito de ir e vir, ou qualquer realização, por causa da perda da minha identidade. Deixa eu te falar, vão tentar roubar a nossa identidade, para frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Assim como fizeram com Jesus, tentaram roubar a identidade de Cristo para que Ele não cumprisse o propósito de Deus. Em todo tempo alguém estava tentando roubar a identidade de Jesus. A Bíblia diz que por onde Ele passava, os fariseus diziam: olha, esse aí é um agitador, ele é um profeta qualquer. Quando Ele chega na sua cidade natal, eles desmerecem Jesus, dizendo: não é esse aí o filho de Maria? Não estão aqui os seus irmãos, a sua irmã? Ele não é carpinteiro? Quando Ele pede às pessoas para dizerem o que pensam a seu respeito, falam de tantas coisas que não é a sua identidade. Quando Ele passa 40 dias jejuando no deserto, Satanás vem tentá-lo, e a primeira coisa que o diabo faz é justamente tentar distorcer a identidade de Jesus, ou colocar dúvidas na identidade de Jesus, dizendo: se você é o Filho de Deus, faça um milagre. Vão tentar colocar dúvidas na nossa identidade, vão tentar distorcer a nossa identidade, assim como tentaram distorcer a identidade de Davi. A Bíblia diz que quando Samuel, o profeta, vai até a casa de Jessé para ungir dos seus filhos um rei para Israel, a Bíblia fala que Jessé chama todos os seus filhos, exceto Davi. Porque para Jessé, Davi era rejeitado.
Quem sabe alguém está tentando deformar a sua identidade, dizendo que você é rejeitado, dizendo que você é rejeitada. A Bíblia diz que quando Davi foi levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha, Eliabe, que era o seu irmão mais velho, ao ver Davi, diz para ele: você é um presunçoso, você é um intrometido, seu lugar não é aqui. Você deveria estar em casa, cuidando das poucas ovelhas do nosso pai, tentando distorcer, tentando deformar a identidade de Davi. Quando Davi se apresenta para Saul, o rei, então, para lutar contra Golias, Saul olha para ele e o despreza, dizendo: ei, você não passa de um menino, você é só um menino, o que você está fazendo aqui? O que você quer lutar contra esse gigante? Esse lugar não é para você, essa luta não é para você, esse ambiente não te serve. A Bíblia diz que quando Davi vai lutar contra Golias, Golias o despreza, tenta deformar sua identidade. Golias chama Davi de rapaz abusado. Você é um menino abusado. O tempo inteiro tinha alguém tentando distorcer a identidade de Davi, mas nada do que havia sido falado a respeito de Davi correspondia a quem ele era. Qual era a verdadeira identidade de Davi? Homem segundo o coração de Deus. Essa era a verdadeira identidade de Davi, homem segundo o coração de Deus. E foi o próprio Deus quem fez essa declaração a respeito de Davi, palavras de Deus para Davi: esse é um homem segundo o meu coração, disse Deus. E esse era o primeiro requisito para que ele se tornasse rei. A nossa identidade é fundamental, ela é indispensável para estarmos alinhados com o plano e com o propósito de Deus para as nossas vidas. E uma vez que a nossa identidade está clara, Deus então pode trazer à evidência as nossas habilidades, as nossas capacidades, e aí a nossa identidade mais as nossas habilidades, Deus nos coloca no lugar certo, para o cumprimento do nosso propósito. A Bíblia diz que num determinado momento, Saul, que era o rei, passa a ser atormentado por um espírito maligno, e ele diz assim: olha, eu preciso de alguém que toque música para mim, porque eu sei que quando alguém tocar música para mim, eu vou me acalmar. E a Bíblia diz que Deus revela agora as habilidades de Davi, através de um dos oficiais de Saul. 1 Samuel capítulo 16, verso 18, diz a palavra de Deus: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha Deus revelando agora as habilidades de Davi, porque Davi tem identidade, e quando ele tem identidade, agora pode evidenciar as suas habilidades. A sua identidade e a sua habilidade colocam Davi no palácio, o lugar certo para que ele se tornasse rei de Israel. Por isso me escute nessa noite, querido. Não sei quem tem tentado distorcer sua identidade ou atrapalhar as suas habilidades, mas as frustrações ou os traumas do passado não determinam quem você é. O lugar onde você está não determina quem você é. As circunstâncias que estão acontecendo na sua vida não determinam quem você é. Seus amigos ou outras pessoas, bem ou mal intencionadas, não determinam quem você é. Satanás não determina quem você é, mas o que Deus falou a seu respeito é o que determina quem você é. Deus e o que Ele falou ao seu respeito é o que determina quem você é. E é Deus quem vai usar a sua identidade e as suas habilidades para colocar você no ambiente certo, para você cumprir o seu propósito, para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba quem você é, entenda quais são as suas habilidades, se coloque no centro da vontade de Deus, para Ele cumprir em você e através de você aquilo que Ele tem estabelecido. Segundo, para cumprir o seu propósito, use o que você tem nas suas mãos. Use o que você tem nas suas mãos. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós até sabemos quem nós somos, mas nós corremos o risco de, olhando para nós mesmos e olhar ao nosso redor, nos comparar com outras pessoas. Hoje vivemos um momento bastante desafiador com as redes sociais. As pessoas se comparam umas com as outras.
Elas comparam a sua profissão, elas comparam as suas habilidades, elas comparam os seus bens, o seu patrimônio, elas comparam os seus resultados com outras pessoas. E muitas vezes, nesse modo de comparação, ao ver tanta gente aparentemente com recursos melhores que os nossos, nós podemos ficar intimidados, nos sentir inferiores e até mesmo limitados. Entretanto, se nós estamos no centro da vontade de Deus, caminhando para cumprir o propósito dele, o recurso que nós precisamos pode estar mais perto do que nós imaginamos. O recurso que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus na nossa geração, neste tempo, no ambiente onde nós estamos, pode estar ao alcance das nossas mãos. O que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus pode estar ao alcance das nossas mãos. A Bíblia diz que quando Deus aparece para Moisés, e ele estabelece o propósito de libertar o povo do Egito, Moisés se sente intimidado, Moisés se sente limitado, e a primeira coisa que Moisés faz é dar desculpas. Você conhece a história, Êxodo capítulo de número 3, quando Deus aparece na sarça que pega fogo, Moisés presta atenção naquilo, se aproxima para ver de perto o que estava acontecendo. Deus começa a falar com Moisés e começa a apresentar para Moisés o propósito de libertar o povo da escravidão do Egito, e Moisés era o homem escolhido para o cumprimento desse propósito. Moisés então olha para si, para a sua situação, para as suas circunstâncias, e ele começa a dar desculpas. Mas Senhor, quem sou eu para cumprir esse propósito? O que eu vou falar para as pessoas? Olha, a minha língua é pesada, eu não sei falar direito. E Moisés começa a dar desculpas para Deus, porque ele olha para si mesmo, ele se sente limitado, ele se sente intimidado, e ele começa a dar essas desculpas. Mas olha o que diz Êxodo, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 5. A palavra de Deus diz assim: Moisés respondeu, está conversando com Deus: e se eles não acreditarem em mim, e que nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Olha a resposta de Deus. Deus responde com uma pergunta. Deus é especialista em fazer isso. Deus não responde uma resposta, não responde uma pergunta com uma resposta. Ele responde uma pergunta com outra pergunta. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Segura aqui, segura, volta o verso. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou, ela se transformou numa serpente. Moisés fez o quê? Você sabe que tem muita gente fugindo do seu propósito e fugindo daquilo que já está na sua mão e que Deus quer usar para cumprir o propósito, porque num determinado momento da sua vida, aquilo que você tem pode, de repente, não estar se parecendo com o que deveria. Tem muita gente que já tem a habilidade na mão, já tem o instrumento na mão, já tem a ferramenta na mão para o cumprimento do propósito de Deus, mas porque de alguma maneira naquele momento ele não se parece com o que deveria parecer, a pessoa foge dele. Ei, talvez você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite. Você está fugindo do propósito de Deus para a sua vida, você está abrindo mão de algo que entregou, que Deus te entregou, mas é tempo de você pegar de volta, porque é isso que Deus vai usar para você cumprir o seu propósito. Olha o que continua dizendo o texto. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou em uma vara em sua mão. Continua o texto. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você.
Essa vara, isso que eu fiz acontecer com a vara que você já tinha na sua mão, é o que eu vou usar para que as pessoas acreditem em você e acreditem que eu sou o Deus que vai estabelecer e cumprir esse propósito. Agora olha o que diz Êxodo capítulo 4, verso 17, na sequência do texto, Deus falando para Moisés: e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. O que Moisés precisava para cumprir o propósito de Deus na libertação do povo, já estava nas suas mãos. Aquilo que Moisés precisava, já estava nas suas mãos. A Bíblia diz que foi com essa vara, que se transformou em serpente, que engoliu as serpentes dos magos de Faraó. Foi com essa vara que Moisés manifestou todas as pragas contra o Egito. Foi com essa vara que Moisés abriu o mar vermelho. Foi com essa vara que Moisés fez jorrar a água da rocha. Foi com essa vara que no alto do monte, Moisés ajudou Josué na vitória contra os amalequitas. É aquilo que nós já temos nas nossas mãos, que Deus vai usar para que nós possamos cumprir o propósito dEle, para a glória do seu nome. O que você tem nas suas mãos? Quando Davi se apresenta para lutar contra Golias, Saul, tentando desacreditar Davi, tenta dar a ele os seus próprios recursos. Você conhece o texto? A Bíblia diz que Davi se apresenta, Saul despreza ele, dizendo que ele é só um menino abusado, mas Davi persiste, e a Bíblia diz que então, Saul agora tenta colocar a sua armadura em Davi, dar os seus próprios recursos para Davi. Olha que interessante, 1 Samuel capítulo 17, verso 38 ao verso de número 40, diz o texto: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo. Por que Davi tira aquilo? Porque aquilo não era dele, aquilo não lhe pertencia. Agora olha o que diz o texto: em seguida pegou o seu cajado, escolheu num riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Olha que lindo, queridos, os itens de Saul, a armadura de Saul não servia para Davi. Tem muita gente tentando cumprir o seu propósito com ferramentas de outro, com instrumentos de outros, com habilidades de outros, quando Deus já colocou na sua mão aquilo que você precisa. Davi se desvencilha de tudo aquilo. Eu não preciso da armadura, eu não preciso do capacete, eu não preciso da couraça, eu não preciso da espada, porque eu já tenho um cajado, eu já tenho um alforje, eu já tenho uma atiradeira. É isso que Deus me deu, e é com isso que eu vou lutar contra o gigante. É com isso que eu vou cumprir o meu propósito. E você já conhece o desfecho da história. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 48 ao verso de número 50. Quando o filisteu, Golias, começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Com aquilo que ele tinha na sua mão, ele cumpriu o seu propósito. Então me escute nessa noite: o Deus que nos levanta, o Deus que nos chama, o Deus que nos comissiona, também é poderoso para usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Davi tinha uma tiradeira, Moisés tinha uma vara, Josué tinha uma espada, Gideão e os seus exércitos tinham tochas, tinham trombetas e tinham jarros na sua mão. A Bíblia diz que um menino sem nome tinha 5 pães e 2 peixes, mas cada um deles foi usado
usado para cumprir os propósitos do Senhor na sua geração. E eu te pergunto nessa noite, o que é que você tem na sua mão? Quem sabe seja uma caneta para assinar um documento, quem sabe seja uma habilidade, quem sabe seja uma competência, quem sabe seja um instrumento. É isso que Deus vai usar para você cumprir o seu propósito. Quem sabe seja algo de repente tão pequeno que você nem mesmo está dando mais atenção. Mas entenda isso, Deus te confiou talvez apenas um talento, mas não se intimide, não tenha vergonha, não enterre. Deus vai abençoar, Deus vai usar, Deus vai multiplicar o que você tem nas mãos para cumprir o propósito dele, para a glória do seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Apenas pare de enterrar, de esconder ou de ignorar aquilo que Deus já te colocou nas mãos. O que Deus tem te dado? Deus me deu a Bíblia, uma voz e um microfone. É o que eu preciso para cumprir o propósito dele. Se não tiver microfone, eu prego sem microfone, mas vou cumprir o propósito do Senhor até o último dia da minha vida. Volte para o caminho de onde você saiu. Às vezes as frustrações nos tiram do centro da vontade de Deus. Às vezes as decepções com a vida, com as pessoas, com a igreja, com os líderes, às vezes as decepções com pessoas que nós amamos, machucam o nosso coração, nos magoam, nos entristece. Isso é lícito, somos seres sensíveis, emocionais, mas nós não podemos sair do centro da vontade do Senhor. A Bíblia diz que o profeta Elias, tomado de uma autoridade, de uma ousadia, diante de um rei frouxo, de uma rainha diabólica e de todos os profetas de Baal, ele lança um desafio, e ele levanta um altar, ele coloca o carneiro para o sacrifício, ele joga água, e ele faz uma oração, e a Bíblia diz que fogo desce dos céus, consome o holocausto, consome o altar, consome as pedras, consome a água, e todas aquelas pessoas diante do poder de Deus manifestado através da vida do profeta Elias declaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Na sequência do evento, a Bíblia diz que Jezabel, a rainha diabólica, faz uma ameaça para Elias, dizendo que até o meio-dia, o que ele fez com os profetas de Baal aconteceriam com ele. Ele se frustra, ele se decepciona, ele sente medo, e a Bíblia diz que ele vira as costas para o seu propósito, e ele caminha 40 dias, ele se esconde numa caverna, e a Bíblia diz que Deus aparece para ele. Ele ouve um fogo, ele ouve um terremoto, ele ouve uma grande tempestade, e a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma destas coisas, mas num sussurro de uma brisa suave, Deus fala com Elias e faz uma pergunta: Elias, aonde você está? O que você está fazendo aqui, Elias? E a Bíblia diz que Elias começa a se justificar: fui muito zeloso, fiz aquilo que o Senhor aprova, e só restou eu, estou sozinho, eu sou a vítima do sistema. E Deus diz: não, Elias, ainda tem outros 7.000 que não se dobraram a outros deuses, mas Elias, uma coisa você precisa fazer: volta pelo caminho de onde você veio e cumpre o seu propósito. Cumpre o seu propósito. Deus tem falado com pessoas aqui nessa noite. Alguma coisa te frustrou, te decepcionou, te aborreceu, mas o Senhor está te chamando: cumpra o seu propósito. Quantos podem dizer amém nessa noite? Terceiro, para cumprir o seu propósito, esteja disposto a fazer a vontade de Deus. E isso é muito importante. Por quê? Porque a Bíblia disse no texto que eu li de Salmos 33 no início, que tudo acontece de acordo com a vontade, com o propósito de Deus.
Quando nós falamos sobre propósito, nós não podemos deixar de pensar que tudo está ligado ao cumprimento da vontade de Deus em nós e através de nós. Atos capítulo 13, verso de número 22, ouça o que diz a palavra do Senhor. Depois de rejeitar Saul, que era o rei de Israel, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Por isso, querido, não abra mão de fazer a vontade de Deus, porque não há propósito de Deus sem Deus. Não existe propósito de Deus sem Deus. Por isso não basta Deus conhecer o nosso coração, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Não existe propósito sem Deus, portanto não tem como Deus conhecer o nosso coração e nós não conhecermos o coração de Deus. E esse foi o erro de Saul. A Bíblia diz que Deus levantou Saul para ser rei através de Samuel, mas Saul estava mais preocupado consigo mesmo, estava mais preocupado com a sua própria vontade, com os seus desejos, com as suas necessidades. Já Davi buscava conhecer a Deus, buscava cumprir a sua vontade, buscava conhecer cada vez mais aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Davi não toma decisões sem consultar a Deus, Davi não anda sem estar na presença de Deus, era o que Davi mais desejava. Por isso, como Davi, busque conhecer mais a Deus. O livro do profeta Jeremias, capítulo número 9, verso 23 diz: aquele que se gloriar, não glorie o sábio na sua força, nem o forte, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico em sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e me compreender, porque eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão por sobre toda a terra, porque são destas coisas que me agrado, diz o Senhor. Precisamos conhecer mais a Deus, por isso tenha tempo com Ele, dedique-se à sua palavra, adore a Ele de maneira extravagante como Davi fazia, confie nele de todo o seu coração e não se confunda no seu próprio entendimento. Desenvolva intimidade com o Espírito Santo, afinal é Ele quem revela os propósitos de Deus e a vontade de Deus para o nosso coração. Precisamos conhecer mais a Deus, conhecer o coração de Deus, conhecer as vontades de Deus para podermos cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, se nós conhecemos a Deus, se conhecemos o coração de Deus, se conhecemos a vontade de Deus, se conhecemos os propósitos de Deus, assim como Davi, não importam os irmãos invejosos, não importam os gigantes que intimidam, não importam os reis que perseguem, não importam os exércitos inimigos, não importa a estratégia de Satanás, se Deus está conosco e nós estamos dispostos a cumprir a sua vontade, nada vai nos impedir de cumprir o propósito de Deus para nós e para esta geração, para a glória do nome do Senhor. Precisamos ter essa clareza, então creia nisso. Você não é uma obra do acaso. Uau! Alguma coisa aconteceu. Algo de errado não está certo. Entenda isso. Você não é uma obra do acaso. Deus te levantou neste tempo, nesta geração, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Posso ouvir um amém? Deus te levantou nesse tempo e nessa geração, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Então, se prepare para cumprir o propósito de Deus. E não descanse até ter cumprido esse propósito. Deixa queimar no seu coração o chamado de Deus para a sua vida e não descanse até que esse propósito se cumpra. Mas pastor, eu não tenho certeza do meu propósito, eu não tenho clareza daquilo para o que Deus me chamou, eu não consigo ainda compreender o que é. Sem problemas, o Espírito Santo vai te revelar, na medida em que você fizer um propósito com Ele, e buscar isso, como você busca o ar que você respira.
Procure entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, para este tempo. Agora entenda que nem todo propósito está diretamente ligado a realizar algo grandioso, como Davi. Nem todo propósito está relacionado a ser uma pessoa de destaque, a ser uma pessoa de sucesso. Sabe quais são os maiores propósitos de Deus para nós? São aqueles propósitos que nós chamamos de universais. Sabe qual é o primeiro propósito para cada um de nós? Sermos homens de verdade. Esse é o propósito. Homens, onde estão vocês? Digam amém. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ser homem, segundo o coração de Deus. Mulher, sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ser uma mulher sábia, edificadora, responsável, madura. Sabe qual é o propósito do homem quando ele se conecta com uma mulher? Ser esposo, que ama a sua esposa, que a protege, que zela pela sua vida, que a respeita, que a honra. Para a mulher, uma esposa que se submete, que está ao lado, que auxilia, que ajuda. Tem tanta gente vivendo fora desses propósitos. É noite de voltar ao propósito original de Deus para nós. Propósito de sermos pais de verdade para os nossos filhos. Não só aqueles que colocam comida dentro de casa, não só aqueles que provêm um teto para a cabeça, mas pais que instruem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Pais que têm a coragem de colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos e orar por eles e profetizar sobre a sua vida. Pais que têm a hombridade de defender a sua família contra toda a podridão da sociedade. Isso é propósito de Deus para nós. Temos visto uma geração que não cumpre os seus propósitos básicos. Deus está nos chamando para entender quem nós somos, para saber que o que temos nas nossas mãos é o suficiente para cumprir o propósito dEle, desde que a gente esteja pronto para cumprir a vontade do Senhor. É tempo de parar de dar desculpas, de nos posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o seu propósito. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não descanse até tê-lo cumprido. Quero convidar o ministério de louvor. Se coloque de pé nessa noite. Nós vivemos uma geração ávida, sedenta por satisfazer as próprias vontades. Uma geração que busca a satisfação pessoal, que busca os prazeres momentâneos, que busca o sentido de realização em pequenas coisas, em coisas passageiras, quando na verdade a maior satisfação que um homem e uma mulher pode ter é de estar no centro da vontade de Deus, sendo um instrumento nas suas mãos para cumprir o seu propósito. Você não está aqui por acaso, querido. Você não é quem é por acaso. Você não sabe o que sabe por acaso. Você não conhece o que conhece por acaso. Não mora onde mora por acaso. Não conhece as pessoas que conhece por acaso. Não está na família que está por acaso. Ei, escute isso. Deus não erra. Deus não erra. E Ele tem um propósito para a sua vida. Creia nisso. Descubra isso. E não descanse até tê-lo cumprido. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, ajuda-me a compreender qual é a tua vontade para a minha vida. Espírito Santo, meu amigo, me revela qual é o propósito de Deus para mim. Me dê forças, capacidade, habilidades e me coloca no lugar certo, para que com aquilo que eu já tenho em minhas mãos eu possa cumprir os propósitos do Senhor para a minha vida, neste tempo e nesta geração, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pai, os teus filhos estão diante do Senhor nessa noite, cada um deles, eu creio, escolhidos por ti, salvos por ti, perdoados por ti, vocacionados por ti, em uma área específica, para ser instrumento nas tuas mãos, para que nesse tempo eles possam ser usados de forma poderosa, de forma sobrenatural, para impactar a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu ambiente de trabalho, as suas relações pessoais. Pai, no nome de Jesus, aonde os teus filhos colocarem os seus pés, que ali eles possam ser usados poderosamente pelas tuas mãos, e que eles possam encontrar a satisfação de ser usado por ti no cumprimento do teu propósito, para a glória do teu nome. E aquele que crê diz amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declare isso mais uma vez, como um farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Cumpra o propósito de Deus na sua vida e na sua geração, no nome de Jesus, amém? Senta aplaudindo ao Senhor nessa noite.